Irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Vamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estudaremos a lição de número 6 do nosso terceiro trimestre de 2020. E a lição que nós vamos estudar, ela fala sobre restauração. A lição que nós vamos estudar fala também sobre reconstrução. E para a gente poder adentrar a nossa aula, eu gostaria de te fazer 4 perguntas. Primeiro, existe algo em sua vida que precisa ser restaurado? A primeira pergunta é, existe algo na sua vida de qualquer área que precisa ser restaurado? Então, em função dessa pergunta, eu quero fazer mais 3. A próxima pergunta seria, o que te impede de iniciar uma restauração que depende da sua iniciativa? Então, você tem algo para ser restaurado? Sim, eu tenho algumas áreas ou uma área da minha vida que precisa de restauração. Então, a minha pergunta é, o que te impede de iniciar essa restauração se isso depende apenas da sua iniciativa? E a outra pergunta que eu quero fazer é que você acredita que independente do que precisa ser restaurado, você pode contar com a ajuda de Deus e com a palavra dele? Independente daquilo que precisa ser restaurado, você pode contar com a ajuda de Deus e da ajuda da palavra dele? E, por último, eu quero te perguntar o seguinte, mesmo diante de diversos obstáculos, quanto tempo você se manteria firme em seu plano de restauração ou de reconstrução daquela primeira pergunta que eu fiz, de algo que você gostaria de restaurar na sua vida, ou de uma área, ou de várias áreas? Quanto tempo você se manteria firme no seu processo de restauração, no seu processo de reconstrução, mesmo que existam diversos obstáculos? Então, deu para vocês entenderem, ou deu para você entender, que a nossa lição vai estar em torno do aspecto de restauração, do aspecto de reconstrução. E nós estamos, nesse trimestre, estudando e contextualizando os princípios divinos em tempos de crise, que é o tema geral desse terceiro trimestre de 2020. Bem, deixe eu me apresentar. Estamos aqui representando a Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, ou melhor, Ministério no Ipiranga. Nós estamos aqui em Itaquaquecetuba, São Paulo. O Ministério do Ipiranga, ou Ministério no Ipiranga, ele é presidido pelo pastor Alcides Fávaro. E nós estamos aqui sob supervisão do nosso pastor setorial, o pastor André Felipe, ok? Então, na lição de hoje, eu já quero te pedir para você curtir essa aula, porque talvez você não tenha disponibilidade de tempo ou você seja interrompido e não possa ir até ao final dessa exposição. Então já curta a nossa aula. Se você não for cadastrado, ou melhor, inscrito nesse canal, já se inscreva. É só apertar aí em inscrever ou clicar em inscrever que você já estará então cadastrado, inscrito no canal. E aproveite, ative as notificações aí no sininho para cada conteúdo que nós postarmos aqui, essa rede social te avisar que tem conteúdo novo. E o mais importante de tudo isso aqui é gratuito, você não paga nada. É só clicar, curtir, ativar notificações, se inscrever e pronto, e você será avisado. E uma coisa muito importante, a rede social, ela percebe que esse conteúdo é importante e ela começa a entregar para outras pessoas dentro da internet. Porque está vendo que é um conteúdo importante. E para que isso tenha maior alcance, depende da sua ajuda, depende da sua participação nesta aula, ok? E eu fico agradecido. Eu vou ler o título da lição, eu vou ler o texto áureo, eu vou ler a verdade prática e vou informar onde está a leitura bíblica que será a base
para a exposição, para o comentário da nossa sexta lição. Então o título da lição é Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Nas aulas anteriores, nós vimos a construção do altar, ou a reconstrução do altar, que havia sido derrubado, que havia sido destruído. Na última aula, nós vimos a reconstrução do templo de Jerusalém. E hoje, nós estaremos vendo sobre a reconstrução dos muros da cidade, dos muros de Jerusalém. O nosso texto áureo disse: nunca mais, ou diz o nosso texto áureo, nunca mais se ouvirá de violência na sua terra, de desolação ou de destruição. Nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. O nosso texto áureo se encontra no livro de Isaías, no capítulo 60, no versículo 18. A verdade prática diz o seguinte, e como eu sempre chamo muita atenção para a verdade prática: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. A leitura bíblica que será a base da exposição, do comentário da lição desse trimestre, da lição de número 6, se encontra no livro de Jeremias, se encontra no livro de Neemias, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. E a outra parte da leitura também se encontra em Neemias, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9. Neemias, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 9. A introdução da nossa lição diz que nesta lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. Os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus usou o homem certo para executar esta obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias até os recursos para custear a construção. Bem, essa lição ela está dividida em 6 tópicos. Parece ser muito, apenas a quantidade de tópicos sim, mas todos eles são bem sucintos. Então, o primeiro tópico fala que Deus responde às orações de Neemias. O segundo tópico diz que Neemias chega a Jerusalém. O terceiro tópico, Neemias inicia o levantamento dos muros. O quarto tópico, o levantamento dos muros provocou uma grande oposição. O muro foi solenemente inaugurado. E por último, os muros trazem ensino. Então vamos discorrer até chegar no nosso último tópico. Então, primeiro, diz que Deus responde às orações de Neemias. Lembrando que nós estamos dentro de um contexto na nossa lição em que os habitantes de Jerusalém, o povo de Judá, que estava habitando em Jerusalém, aos poucos o rei Nabucodonosor os levou cativo à Babilônia. Existiram 3 levas, deixe-me assim dizer, do povo que habitava em Jerusalém, indo ao cativeiro babilônico. Então, a Bíblia registra primeiramente aquela leva onde o rei Nabucodonosor levou Daniel, seus companheiros e outros jovens podemos dizer assim, a força jovem de Jerusalém foi levado cativa. Isso no ano do 606 a.C. Aí, 8 anos depois, Nabucodonosor vem novamente, invade
Jerusalém, e agora ele leva os soldados, os comandantes, os ferreiros, os artífices. Ele leva 10.000 pessoas de Jerusalém, que vamos dizer que seria a mão de obra da cidade de Jerusalém, e entre essas pessoas, vamos dizer, responsáveis pela economia da cidade de Jerusalém, ele leva também cidadãos de destaques, ele leva cidadãos proeminentes em Jerusalém. Então, na primeira leva, Daniel, seus companheiros e muitos jovens são deportados para a Babilônia. Na segunda leva, 10.000 pessoas. Entre essas pessoas estavam as pessoas de mais destaques de Jerusalém. E nessa segunda leva, o profeta Ezequiel, ele também é deportado, ele é levado cativo para a Babilônia. Depois dessa segunda leva, 12 anos depois, Nabucodonosor invade novamente. Lá no primeiro a gente lembra que é o rei Joaquim, e nessa terceira leva, no ano 586 a.C., ele leva, quem estava governando agora era o rei Ezequias, e ele leva novamente muita gente cativa para a Babilônia. E é dessa vez que ele destrói o templo, coloca fogo nas portas, no muro, e faz uma grande destruição em Jerusalém. E esse período de leva, da primeira até a terceira leva, ou melhor, de levar cativo o povo para a Babilônia, esse processo levou 20 anos. Então ele invadiu no ano 606 a.C., levou várias pessoas. 8 anos depois ele volta, em 598 a.C., leva mais 10.000 pessoas cativas à Babilônia, e depois ele volta 20 anos depois da primeira leva e leva mais muita gente e destrói a cidade. É claro que antes dessa última leva, a palavra de Deus vai registrar em 2 Reis, capítulo 25, que Jerusalém foi cercada, foi sitiada. Por mais ou menos 2 anos, ninguém podia entrar, ninguém podia sair de dentro de Jerusalém, até que começou a faltar o mantimento, começou a faltar as condições essenciais que para o povo sobreviver depois de 2 anos, vamos dizer assim, naquele cerco. Aí com a perda da força, com a perda da resistência, Nabucodonosor consegue invadir Jerusalém e levar o povo cativo. Uma situação semelhante com o que aconteceu com os israelitas no reino do norte. Quando Samaria foi também cercada, né? E o rei da Assíria levou os cativos, levou uma parte do povo de Israel cativa à Assíria, quando nós falamos do primeiro cativeiro, do cativeiro assírio. Houve até uma segunda tentativa da Assíria de levar cativo o povo de Israel para a Síria, vamos dizer, uma segunda leva. Mas quem estava reinando ali em Israel era o rei Ezequias, que estava reinando em Israel. Quando Senaqueribe vem com seu exército para poder aprisionar o povo de Israel, nós conhecemos a história, então, que Ezequias, ele ora a Deus, ele clama a Deus, e Deus entra com ação contra o exército de Senaqueribe, e a Bíblia relata-nos que em um dia, apenas um anjo, matou 185.000 soldados dos assírios, e assim não aconteceu a segunda leva de Israel para o cativeiro assírio. Então, a nossa lição, o foco da nossa lição
é o cativeiro babilônico, eu estou falando sobre o cativeiro assírio, porque algo semelhante aconteceu também em Samaria, que era uma tática deles, deixar o povo represado até que o povo não resistisse, o rei não resistisse, não oferecesse mais resistência, se rendiam e eram cativos. Mas bem, o nosso foco aqui é falar então sobre a reconstrução dos muros e que Deus responde então às orações de Neemias, é o nosso primeiro tópico. Então, no Deus responde às orações de Neemias, nós vimos primeiramente quando a gente lê Neemias capítulo 1, que Deus envia um emissário a Neemias. Quem é esse emissário? Na nossa leitura diz que Deus enviou um emissário para informar a Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Como é que estava a situação de Jerusalém? Embora o povo já tinha a liberdade de retornar para Jerusalém, embora já se tinha edificado o altar de Deus, depois se tinha feito a reconstrução do templo, mas agora chega a questão dos muros. Então esse emissário foi justamente Hanani. Hanani era irmão de Neemias e ele contou para Neemias a situação que os judeus que voltaram para Jerusalém estava enfrentando. Então Hanani contou como os judeus que haviam retornado a Judá em Jerusalém após o cativeiro estavam em grande miséria, o povo estava em grande miséria. Os muros da cidade, Hanani está informando para Neemias, que os muros da cidade, as portas queimadas, tudo aquilo, toda aquela situação eram símbolos de miséria, de grande miséria. Lembrando que Neemias, ele estava numa outra região, sob domínio de um outro rei. Ele era copeiro do rei Artaxerxes. Ele estava em um outro lugar. E o que acontece? Ele falou que os muros, que o povo estava em grande estado de miséria e desprezo, e faziam dos moradores vítimas fáceis de assaltantes. Então estava Hanani relatando a situação para Neemias. E com isso, Neemias ele fica angustiado. E por ficar angustiado, eu queria te fazer uma pergunta. Se fosse você que recebesse uma notícia triste, que de uma certa forma o seu povo, os seus familiares estavam em grande miséria, numa dificuldade extrema, estavam sendo vítimas, estavam vulneráveis a saques, a assaltos, porque o muro da propriedade estava fendido, as portas tinham sido queimadas. Como é que você se sentiria? Eu acredito que provavelmente como Neemias ficaria angustiado. Mas Neemias não para na angústia. A Bíblia diz que Neemias então jejua e Neemias ora. Então, a leitura diz que Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação de seu povo que morava em Judá. A leitura diz que Deus despertou em Neemias uma profunda angústia. Olha só, nós vimos no decorrer dessas lições, Deus trabalhando de várias formas, através dos homens, para poder realizar a sua obra. A situação agora chegou até Neemias, e o que Deus despertou em ele foi a angústia. Ele, por se sentir angustiado, o que ele fez? Ele foi orar, ele foi jejuar, ele foi buscar socorro, ele foi buscar auxílio de Deus para a sua própria vida, a favor do seu povo que morava em Judá. Então, aqui na leitura diz que Neemias começou a jejuar e a orar. E essa parte da história ainda está no capítulo 1 de Neemias. Então, toda a oração inicial de Jeremias está registrada no capítulo 1 de Neemias. Então, iniciou seu período de oração no mês de Quisleu, que corresponde ao mês de dezembro, e Deus, que ouve as orações,
fez a resposta chegar no mês de Nisan, que é o mês de março. Então vejamos que ele passou dezembro, janeiro, fevereiro, e somente em março, 3 meses depois de oração, Deus fez chegar a resposta, chegar até Neemias. Então, quanto tempo você, primeiro, diante de uma angústia, qual que é a sua reação? E orar, jejuar. E por quanto tempo você resiste? Quanto tempo você insiste em buscar uma resposta de Deus? Nós vimos aqui que Neemias orou por 3 meses até que Deus fizesse a resposta chegar até ele. Embora Deus, com certeza, desde o momento da primeira oração, Neemias já estava sendo ouvido por Deus, mas Deus enviou a resposta no 3º mês de março. Eu vou dar uma opinião pessoal aqui. Muita gente fala que Deus demora a responder a nossa oração. Algumas pessoas falam que Deus demora a atender um pedido. Eles dizem que essa demora é porque Deus está caprichando, Deus está melhorando na bênção. Eu quero entender isso como algo não sério da parte de quem expõe, porque Deus não precisa de tempo para melhorar uma bênção. Deus, ele não precisa de dias, de meses e de ano para dar uma bênção melhor do que daria hoje. Então ele dá no momento certo, na hora certa e de forma certa, como aquela bênção tem que ser. Deus não precisa de tempo para melhorar algo que ele vai dar para nós. Nós sim precisamos melhorar, nós precisamos nos amadurecer, nós precisamos entender a situação, buscar maturidade, buscar respostas de Deus, ter equilíbrio. Mas Deus não precisa de tempo para poder fazer algo melhor ao nosso respeito. Essa é apenas uma opinião pessoal sobre quando as pessoas dizem que uma oração demora a ser respondida, é que Deus está caprichando, Deus está melhorando. Eu não compartilho desse pensamento. Bem, mas Deus responde às orações de Neemias, como nós acabamos de ver 3 meses depois. E como resposta às orações, Deus despertou agora o rei, para assumir a responsabilidade do empreendimento. Neemias, ele era apenas o copeiro do rei, mas quando nós conhecemos a história, quando o rei notou que Neemias estava angustiado, que ele estava com semblante entristecido, então Deus desperta o rei para poder perguntar para Jeremias o que estava acontecendo. Quando Jeremias relatou tudo o que estava acontecendo em sua cidade, então Deus agora desperta o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Então Neemias orou ao Deus do céu para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Isso é muito importante. Nós notamos no estudo dessa lição que cada ação de Jeremias estava pautada na oração. Cada ação estava pautada na comunicação com Deus. Até para ele ter a resposta que realmente ele precisava, nós vimos aqui que Neemias orou ao Deus do céu para que Neemias pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Que a resposta de Jeremias, quando o rei lhe interrogasse, fosse uma resposta dentro da direção do rei. Ou melhor, dentro da direção de Deus. Então, depois que Neemias dá a resposta para o rei, o motivo pela qual ele está entristecido, nós vemos na nossa lição que Deus agora despertou o rei para atender o pedido de Jeremias. Ou melhor, o pedido de Neemias. Ele contou a situação e aproveitou e pediu auxílio. Mas na verdade Deus já tinha despertado o coração também do rei para poder atender Neemias. Então, na leitura e na Bíblia, nós vimos que Neemias recebeu carta do rei redigida aos governadores da região por onde Neemias ia passar, e ainda uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dado a Neemias.
Neemias então relatou tudo o que precisava. Então o rei redigiu um documento, redigiu a carta para que Neemias, onde passasse, ele pudesse apresentar para os governadores, e os governadores providenciariam materiais para chegar até Jerusalém, a fim de fazer a restauração dos muros de Jerusalém. Então nós vimos que Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Isso era possível, embora uma pessoa que gozava, vamos dizer assim, de um status ao lado do rei, era uma pessoa, uma personalidade, uma personagem importante ao lado do rei, ser copeiro, porque o rei era o copeiro, ele era responsável, podemos dizer assim, pela vida do rei. Então, mas humanamente, Neemias não teria condição de realizar tão grande feito. Então nós vimos a interferência de Deus, onde Deus trabalha para poder fazer a favor do povo dele, porque toda essa questão de reconstrução do templo, toda essa questão de reconstrução do muro estava dentro de um propósito, dentro de um plano de Deus. Então, Deus de fato fez aquilo que era impossível para Jeremias. Somente Deus tocar no coração do rei para poder escrever aos governadores darem os materiais necessários para a reconstrução de uma outra cidade, no caso, reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Bem, eu quero ler aqui dizendo o seguinte, que Deus trabalha por intermédio do seu povo para realizar até mesmo tarefas consideradas humanamente impossíveis. Deus trabalha por intermédio de seu povo para realizar até mesmo tarefas consideradas humanamente impossíveis. E a leitura diz que ele costuma moldar as pessoas com características de personalidades, experiências e treinamentos, de modo a prepará-las para o seu ministério. Então, Deus ele vem moldando as características da personalidade de uma pessoa, das experiências e treinamento de modo para preparar para o ministério, para preparar para a sua obra. E essas pessoas não costumam sequer ter a ideia do que Deus tem reservado para elas. Onde que Neemias imaginava que um dia ele ia ser escolhido como copeiro do rei para poder resolver todo um problema de miséria da cidade dele, para poder iniciar um processo de reconstrução, de restauração dos muros da cidade dele. Somente mediante a confiança, somente mediante a fé em Deus que essas coisas acontecem. Então Deus preparou e posicionou Neemias para realizar uma dessas tarefas impossíveis da Bíblia. Neemias era um homem comum em uma posição especial. Ele era então o copeiro do rei, como nós sabemos na leitura. Então, para a gente poder concluir esse primeiro tópico, nós temos um Deus que ouve e responde às nossas orações. Agora, depois de recebidas as ordens, as devidas autorizações, Neemias chega a Jerusalém. Vamos ver aqui. Então Neemias chega em Jerusalém, ele faz a sua viagem. Quando ele chega em Jerusalém, ele faz um levantamento da real necessidade dos muros, ok? Da real situação dos muros. Muros queimados, partes derribadas, partes fendidas. Então, Neemias declara a sua intenção de reedificar os muros. Então, tendo se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados e todos os que faziam a obra a juntos reedificarem os muros, para que não mais estivessem em opróbrio, para que não tivessem mais em desonra, não se sentisse mais envergonhado. Então ele declarou a essas pessoas como a mão de Deus lhe fora favorável e como também as palavras do rei lhes foram favoráveis.
Então, aqueles anciãos, os nobres, os magistrados, todos disseram em Neemias capítulo 2, versículo 17 e 18, levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Então, eu posso dizer, como nós dizemos na nossa linguagem simples, né? Vamos dizer até informal. Então, todo aquele povo topou a missão de fazer a reconstrução do muro de Jerusalém. E esse tópico encerra aqui, e nós vimos que com a bênção de Deus e permissão do rei, Neemias chegou até a cidade de Jerusalém. Então agora chegou o momento de Neemias iniciar o levantamento dos muros. O plano de Jeremias, vamos ver qual era o plano de Neemias. Cada vez que eu falar Jeremias, entenda Neemias. Então, o plano de Neemias, esse plano está todo registrado no capítulo 3 do livro de Neemias, mas Neemias dividiu a construção, a tarefa da construção em partes, tendo cada parte uma porta. Pelos estudos a gente sabe que todo o muro de Jerusalém tinha 10 portas, e nós estamos vendo aqui que tendo cada parte uma porta. A partir dessa porta inicia a reconstrução, e desse lado da porta também começa a construção. E simultaneamente, lado a lado, começaram desse lado de uma porta e desse lado do outro, desse lado de uma porta, desse lado de outro. Ou seja, simultaneamente, lado a lado, haveria pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão. Esse aqui era o muro da cidade. E muitas delas estavam edificando um pedaço do muro, muitas das pessoas estavam edificando a parte do muro que ficava em frente à sua própria casa. Então, no plano dele, juntou muita gente. Então, você vai levantar aqui o muro em frente à sua própria casa. Segundo estudos, segundo pesquisas, disse que a extensão do muro de Jerusalém, na época que Neemias fez a reconstrução, era um muro de mais de 4.000 metros, ou seja, mais de 4 quilômetros, era toda essa extensão do muro. Esse muro tinha 12 metros de altura e tinha uma largura de 8,5 metros. Por aí dá para a gente ter uma ideia de quão intenso e que quão puxado foi o trabalho de reconstrução do muro. Mas o coração do povo, em Neemias 4 e 6, inclinou a trabalhar. E logo já era possível notar que os muros cresciam e as roturas começaram a ser tapadas. Ou seja, os resultados dessa união, os resultados desse plano, dessa coordenação de Neemias, começou a aparecer, né? O muro estava crescendo, os seus buracos estavam sendo tapados. Então, porque o povo inclinou-se a trabalhar. Qual era a tática de Jeremias? Ou melhor, qual era a tática de Neemias? A tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra de edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido. Ele envolveu todas as pessoas. E é interessante, por exemplo, se aqui tinha minha casa e na frente da minha casa parte do muro estava destruída, ele incumbiu, olha, essa parte do muro está em frente à sua casa. Então combinou que aquela parte fosse restaurada. Esse foi o plano, e ele teve as táticas para poder que isso realmente fosse colocado em prática. Então Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designando a cada um a sua função. Então, nesse tópico, nós vimos que Neemias, cheio de fé e coragem, inicia o levantamento dos muros. Cheio de fé e coragem. Só fé e sem a coragem o muro não sai. Só a coragem e sem contar que Deus está ao lado para ajudar, o muro também não sai. Então, ele estava cheio de fé e coragem para iniciar o levantamento dos muros, e assim ele o fez. O nosso quarto tópico fala que o levantamento dos muros provocou grande oposição. É claro, cada vez que você vai
restaurar, que você vai reconstruir. É possível que sempre se levante os seus adversários, às vezes até pessoas que estão próximas a você, a querer, de certa forma, te desmotivar a trabalhar, a conquistar aquilo que está dentro de um plano seu, aquilo que está dentro de algo que você sonha. Bem, então é iniciada a edificação dos muros, aí aparecem alguns personagens bem conhecidos na história da reconstrução dos muros de Jerusalém, que é Sambalate e Tobias. Então, Sambalate e Tobias, que eram homens de destaque, homens de influência no meio do povo de Judá, embora acredita-se que eles eram de origem samaritana, eles eram dos samaritanos, porque os samaritanos estavam habitando em Judá nesse período. Então Sambalate e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Todavia, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, aí entra uma parte muito importante, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos. Então, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Senhor, é possível vencer os levantes dos adversários, dos inimigos, dos opositores. Então, ajudados pelo Senhor, eles conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a construção do muro. E o muro foi concluído. Então, essa vitória teve grande repercussão, até mesmo porque nós sabemos que esse muro foi reconstruído dentro de 52 dias. O povo trabalhou noite e dia, mesmo tendo oposições, mesmo tendo possibilidades de ataques, porque os inimigos, os adversários desta obra, eles tentaram intimidar Neemias, tentaram abalar Neemias emocionalmente, não conseguiram. Depois tentaram abalar o líder Neemias através da força, também não conseguiram, e o muro, dentro de 52 dias, ele foi totalmente restaurado. Então o muro foi concluído, você pode ver isso em Neemias capítulo 6. Esta vitória teve uma grande repercussão. Até os inimigos tiveram que reconhecer. Em Neemias 6 e 16 está escrito: o nosso Deus fizera esta obra. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa interessante. Eles reconheceram, o povo judeu, sob liderança de Neemias, reconheceram que Deus que fez aquela obra. Quando a gente vê algo aos nossos olhos que humanamente são impossíveis de ser realizados, nós pedimos a ajuda do Senhor, buscamos orientação na sua palavra, e nós percebemos que aquilo que parecia impossível se realizou, nós reconhecemos que Deus é quem de fato fez a obra que nós achávamos que era impossível de acontecer. E para concluir esse tópico, os inimigos se levantaram para impedir a reconstrução dos muros, mas a determinação de Neemias, com a ajuda do Senhor, isso aconteceu de fato. Penúltimo tópico. O muro foi solenemente inaugurado. Não bastou ser levantado. Então, Neemias e o povo, eles na verdade dedicaram aquilo ao Senhor. Então, os muros foram dedicados ao Senhor. Senhor, isso aqui é obra tua. Então foram convocados todos os levitas a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, aí vem os instrumentos, com saltérios, com alaúdes e com harpas. Isso a gente se lê em Neemias capítulo 12, uma história bonita, né? De luta, de esforço, da ajuda de Deus e agora de gratidão, de reconhecimento. Então vão então os sacerdotes se purificarem, os levitas se purificarem, o povo se purificarem. E em Neemias capítulo 12, versículo 30, que todo o povo e as portas e o muro, todos foram purificados.
Ou seja, a partir daquele momento tudo estava sendo entregue na mão do Senhor, reconhecendo-se uma obra do Senhor. E tudo foi dedicado a Ele, como nós dizemos em outras palavras, tudo agora é consagrado, tudo agora é entregue ao Senhor. Então, para concluir esse tópico, nós vimos que Deus deu vitória ao seu povo e os muros foram solenemente inaugurados. Houve festas, houve-se comemorações em função dessa grande vitória. E o nosso sexto e último tópico diz que os muros trazem ensino. Vamos concluir vendo quais são os ensinos. Primeiro, a Bíblia fala da salvação como um muro. Primeiro ensino. Segundo, o muro da salvação fala da proteção divina que beneficia aqueles que a abrigam dentro dele. Quem é o seu muro de salvação? Aonde você está abrigado que de fato te traz segurança? E por último, o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino desse mundo. Fronteiras desse mundo foram muitas vezes alteradas. Estamos falando de fronteiras físicas. Fronteiras desse mundo foram muitas vezes alteradas. Porém, a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. Nunca houve acordo, nunca houve comunhão entre o reino das trevas e o reino da luz. Então, finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma, que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar. Então, a oração dele é idêntica à oração de Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 10. O crente pede algo a Deus pela salvação que ele tem, ele começa a orar querendo que as coisas sejam de acordo à vontade de Deus. E ele diz como Jesus Cristo disse em Mateus 6, versículo 10. Ele diz para Deus: seja feita a tua vontade. Então, isso é a transformação que a salvação produz no crente. Vamos concluir? Então, o que nós vimos nessa lição? Nós vimos que nós temos um Deus que ouve e responde às nossas orações. Nós temos um Deus que ouve e responde às nossas orações. Nós vimos que com a bênção de Deus e permissão do rei, a bênção do Deus, o Senhor de todas as coisas e da autoridade da terra, permissão do rei, Neemias chegou até a cidade de Jerusalém para fazer a reconstrução do muro. Nós vimos que Neemias, cheio de fé e coragem, inicia o levantamento dos muros. E nós vimos também, obviamente, que os inimigos se levantaram para impedir a construção dos muros. E por fim, que Deus deu vitória ao seu povo e os muros foram solenemente inaugurados. Vamos concluir aqui. E também nós vimos que o muro o muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Vamos encerrar? Chegamos ao final da nossa sexta aula, do nosso terceiro trimestre de 2020. Eu quero te parabenizar por completar o estudo dessa lição. Ficar comigo aqui durante todo esse comentário. Você gostou desse comentário? Então, eu queria que você respondesse com uma frase. Eu queria que você respondesse aqui nos nossos comentários com uma frase que esteja relacionado à restauração. Por exemplo, eu preciso de restauração na minha vida espiritual. Eu preciso de restauração na minha vida profissional. Eu preciso de restauração no meu lar. Se você acompanhou essa aula até aqui, coloque uma mensagem que esteja relacionado à restauração. E se você gostou mesmo, novamente eu peço para você curtir, para você se inscrever no canal, para você, além de deixar o seu comentário, compartilhar essa aula e também ativar as notificações clicando no sininho. Não se esqueça, tá bom? E lembrando também que é tudo gratuito. Eu quero encerrar por aqui. Meu muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus continue abençoando a vida da sua família. E eu te espero na nossa próxima aula.